Boa noite, meus amigos. Hoje eu venho aqui fazendo uma reflexão e estava na perspectiva de postar alguns estudos. Então eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer uma melhor fundamentação a respeito, da própria Bíblia, porque a Bíblia é o nosso objeto de estudo. As reflexões são baseadas na Bíblia. E eu sei que muitas pessoas não têm essa facilidade de localização quando você simplesmente fala um texto, quando você fala uma história ou quando você fala a respeito de um versículo. É muito conhecido, entre a comunidade, entre as pessoas, a questão de quando você fala, quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, no mínimo a questão do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Essa separação em duas partes é a mais comum, aquilo que a gente conhece como mais comum. Mas eu tenho aqui uma proposta de separação em que a gente vai levar em consideração um período de tempo. E isso por quê? Porque esse período de tempo ele traz características próprias. E eu pensei que talvez tornasse mais fácil a compreensão de quem olha ou talvez de quem ouve uma palavra. Essa condição de você simplesmente ouvir um texto e saber aonde ele se localiza é muito difícil. Então é mais fácil você fazer às vezes uma associação. Então eu tenho uma proposta de fazer uma separação em três partes, três períodos de tempo. E esses períodos de tempo, é claro que nós podemos no futuro fazer, uma própria simplificação desses períodos, estruturar esse período em outros períodos. Mas inicialmente seria um período de três tempos, distintos para a nossa compreensão. Esses períodos seriam quais? O primeiro período seria baseado, naquilo que foi escrito por Moisés, aquilo que os judeus chamam de Torá, a gente conhece como o Pentateuco. São os 5 primeiros livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse período de Moisés é muito interessante pelo seguinte, porque Moisés vai escrever saindo, lá por volta dos 80 anos, quando ele é chamado por Deus para estar guiando o povo para sair do Egito. E Moisés ele morre por volta de 120 anos. Mas Moisés ele não entra na Terra Prometida. Quem vai entrar na Terra Prometida é Josué. Então, o que acontece? Esse período de tempo há uma estruturação da nação. Esses 5 livros de Moisés, na verdade, o primeiro livro de Moisés, que é Gênesis, ele engloba um período de tempo muito grande também, onde ele vai fazer um resumo da formação do povo de Israel, baseado ali nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele sai, do Egito, esse povo começa a se escrever o seu segundo livro. Não escrever literalmente, mas contar a história desse povo que sai do Egito a partir do segundo livro. E ali vai haver uma continuidade, a partir de Êxodo, depois Levítico com o livro das leis, Números com o livro dali da peregrinação do povo, da contagem das tribos, a separação das tribos, das 12 tribos, e Deuteronômio, que é um resumo ali de tudo que aconteceu, de certa forma, a repetição de muitas leis, quando o povo se prepara para entrar no Egito. Então esse seria o nosso primeiro período de tempo. Ele é muito fácil de identificar, porque os seus personagens principais, eles vão ser ali o período de Moisés, ou então o período dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. Isaque, também José, são personagens que têm grande participação nessa fase histórica. Então essa seria a nossa primeira separação.
A segunda parte é um período de tempo muito grande. Por quê? Moisés ele nasce por volta de 1520 a.C. E ele morre com 120 anos. Então, esse período anterior do nascimento de Moisés, nós temos a partir de Moisés 1400 anos até Jesus. Nesse período de 1400 anos, ele vai se iniciar com Josué, que é o substituto de Moisés, que vai ser como um juiz, porque a partir de Josué, a partir da morte de Josué, os juízes vão ser levantados por Deus, porque o povo, né, não tem um rei. No próprio livro de Juízes cita isso algumas vezes, fala que não havia rei na terra, então cada um fazia o que lhe parecia melhor, mais correto. E aí vão vir vários outros juízes após Josué. Após um período, né, inicia-se o período dos reis. Então esse período dos reis, ele vai até o povo ser levado para a Babilônia, até o cativeiro do povo. O interessante é que nesse período de juízes e de reis é que tanto os juízes como os reis eles vão ser homens que vão estar coordenando de certa forma a nação. Mas concomitante a isso, né, juntamente com isso, você vai ter a figura do sacerdote, né, com os ritos, com os sacrifícios, com toda a parte religiosa da nação, né, no tabernáculo, depois no templo. E você vai ter os profetas, a figura do profeta, que é quando, né, Deus usa os homens para falar, chamar, exortar o povo, chamar o povo quando o povo está se desviando de fazer a vontade de Deus. Então esse grande período, que vai da morte de Moisés até a vinda de Jesus, de 1400 anos, nós temos 1000 anos praticamente muito ativos, né, dentro desse período, porque seria de 1400, no ano aproximadamente de 586, né, é o ano onde o povo vai para o cativeiro. Então esse período ele está incluindo o cativeiro, esses 1400 anos, ele inclui a volta do cativeiro. Então você tem um período lá dos sacerdotes ainda, Esdras, você tem Neemias, você tem a reconstrução de Jerusalém, você tem ainda uns profetas que continuam falando após, né, essa vinda desse retorno do cativeiro. E você tem depois 400 anos, né, onde não há um livro escrito, não há um profeta exortando o povo. Então, esse é um período onde boa parte daquilo que a gente entende por profetas, aquilo que são os livros, são profecias, está incluído dentro desse período, né? Ali estão os grandes profetas, como Samuel, tá, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, que são profetas que têm livros muito grandes. E também tem os profetas ditos profetas menores, né? Não vou citar todos, são vários, né? Por exemplo, você tem Oséias, você tem Amós, tem Miqueias. Então todos eles estão incluídos dentro desse período. E nós temos um terceiro período que, né, começa a partir da vinda de Jesus. João Batista precedendo Jesus, né, um pouco antes, né, eles são contemporâneos, né, eles vão estar vivos juntos ainda no mesmo tempo. E depois você tem a morte de João Batista, depois você tem a morte de Jesus, e você tem os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, e continuando a igreja. E você se junta a esse o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário. Então, aquilo que a gente conhecia por Novo Testamento, conhece por Novo Testamento, é composto, né, por esses evangelhos, né, escritos por aqueles que conviveram com Jesus, e também por Lucas, que faz um apanhado, né? Temos ali o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Temos as diversas cartas de Paulo às igrejas da Ásia, que foram constituídas na Ásia. Temos também nesse período cartas que foram escritas por apóstolos como Pedro, né, como Tiago, como João e Judas. Temos a carta dos Hebreus, que é dita como tendo um autor desconhecido, suspeita-se, né, de Paulo, atribui-se a Timóteo,
mas ela é considerada de um autor desconhecido, e temos Apocalipse, que foi escrito também, né, tem-se quase certeza disso, né, disse que foi o apóstolo João. Então esses três períodos, eles são fáceis de separar. Quando nós olhamos, por exemplo, né, o tipo de mensagem e os personagens que são ativos ali, né? O período antigo vai ser praticamente os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, seus filhos, tendo ali de Abraão o filho é Isaac, né? Temos, depois de Isaac, tem dois filhos gêmeos, Jacó e Esaú, e depois Jacó vai ter os seus 12 filhos, e desses filhos vai dar origem às 12 tribos de Israel. E temos um período anterior, né, do início do Gênesis, antes da vinda de Abraão, que fala sobre Adão e Eva, sobre a formação do mundo, sobre Noé. Então, mas isso também está em Gênesis. Então não vai ser muito complicado para nós fazermos esse tipo de separação. Ou seja, quando nós falamos desse início, desse patriarcado, desses primeiros homens que não fazem ainda parte de um povo chamado Israel, é essa a primeira parte. A segunda parte é essa parte muito grande, onde nós temos reis como Davi, como Saul, como Salomão, né? Reis que ficaram muito famosos, Ezequias, né? Asa. E nós temos os sacerdotes desse período, e também nós temos os profetas. A maioria dos livros dos profetas, praticamente todos, quero dizer, eles são escritos ali, dentro desse período. Então, quando nós fazemos referência a esses profetas, estamos dentro desse segundo período histórico. E após a vinda de Jesus, dá-se início a esse terceiro período histórico, né? E a expansão realmente do cristianismo. Eu creio que isso talvez facilite, porque quando eu fizer alguma citação, eu já vou poder agora apontar para um período desse específico, né? Com essa introdução, eu creio que vai ficar mais claro quando nós apontarmos para determinado personagem de acordo com esse período histórico. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando, né, como fundamento esses três períodos, para que os futuros estudos eles fiquem mais claros, né? Para que a gente tenha um apontamento, para que a gente consiga fazer isso como uma forma de referência, né? Eu agradeço, né, a todos, e em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.